Você já sentiu aquele silêncio que precede o caos antes de um gol histórico? Você já percebeu que o futebol, às vezes, deixa de ser um esporte para se tornar uma obra de arte perigosa? O que aconteceu em Orlando, no gramado dos Estados Unidos, não foi apenas um amistoso de preparação. Foi uma declaração de guerra ao status quo do futebol mundial. O Brasil venceu a Croácia por 3-1, mas o placar é a parte menos importante dessa história. O que está em jogo aqui é a alma da seleção e uma decisão de Carlo Ancelotti que pode ser o maior acerto ou o erro mais catastrófico da história das Copas. Você está preparado para entender por que o mundo está em choque com um garoto de 18 anos e por que o nome de um mago que brilha na Vila Belmiro se tornou o maior fantasma da comissão técnica? Fique comigo, porque os próximos minutos vão explodir a sua percepção sobre o que é ter o DNA de campeão. Vamos conferir agora a repercussão internacional sobre esse renascimento brasileiro e até mesmo o que um craque veterano espanhol, um gênio que já sentiu o peso de decidir uma Copa do Mundo com um toque sutil, falou sobre o que viu em campo. Vamos agora repercutir o que se disse no mundo. Eu passei a minha vida inteira buscando o espaço vazio. Eu vivi para entender o tempo e o movimento antes mesmo de a bola chegar aos meus pés. E quando eu olho para o que esse menino fez contra a Croácia, eu vejo algo que desafia a lógica da idade. O Endrick não precisa de 90 minutos para ditar o ritmo de uma partida. Ele precisa de apenas 10 para rasgar o roteiro e escrever o seu próprio final. Você entende a dificuldade de entrar em um jogo contra uma escola europeia tão disciplinada como a croata e fazer parecer que você está jogando uma partida de rua? O moleque entrou e sofreu aquele pênalti com uma facilidade absurda. Isso não é apenas velocidade, é uma leitura de espaço que poucos jogadores no mundo possuem hoje. Ele antecipa o erro do zagueiro, ele induz o defensor ao caos. A assistência que ele deu para o Martinelli nos acréscimos, aquilo me tocou. Ali eu não vi um jovem ansioso para marcar. Eu vi uma visão de jogo de veterano, alguém que sabe que o passe certo é tão letal quanto o chute mais potente. O Ancelotti é um treinador que respira inteligência, mas ele precisa aceitar o óbvio. O Endrick é o titular absoluto dessa seleção. Não há mais espaço para testes quando você tem um diamante que já corta qualquer defesa. É impressionante como ele ignora o peso da camisa amarela. Parece que ele está no quintal de casa, brincando com os amigos, enquanto o mundo inteiro está com os olhos fixos nele. O Endrick é, sem dúvida nenhuma, o fator X que faltou ao Brasil em 2022. Naquele jogo traumático contra os mesmos croatas, faltou essa agressividade inteligente, essa capacidade de transformar um contra-ataque comum em uma sentença de morte. Hoje, ele carimbou o passaporte para a Copa de 2026. Não existe possibilidade humana de ele ficar de fora desse grupo. A força física que ele demonstrou para ganhar aquela bola no meio-campo antes do terceiro gol foi algo que me lembrou os grandes tanques do futebol, mas com a elegância de um bailarino. O Brasil finalmente encontrou um 9 de verdade, alguém que não apenas ocupa a área, mas que assusta o goleiro pelo simples fato de estar ali. O posicionamento dele é magnético. Ver o Endrick jogar hoje me dá a nítida sensação de que o Hexa não é mais uma promessa política ou um desejo distante. O Hexa é uma consequência inevitável desse talento. Mas aqui entra a questão que está dividindo o Brasil e fazendo a imprensa mundial questionar as intenções de Ancelotti. Você consegue imaginar o que seria desse time se esse poder de destruição do Endrick e a eletricidade do Vini Júnior fossem alimentados pela genialidade pura do maior camisa 10 da última década? Imagine esse ataque recebendo passes do Neymar. Seria, honestamente, uma covardia. O Neymar, no lugar do João Pedro hoje, teria transformado esse 3-1 em uma goleada histórica, com um show de assistências que só ele consegue criar. A seleção está taticamente organizada. O coletivo é sólido, mas falta o mago. Falta aquele jogador capaz de ditar o ritmo, de segurar a bola quando o jogo fica nervoso e de encontrar uma linha de passe onde ninguém mais vê. As pessoas precisam respeitar a história e a realidade técnica. O Neymar, jogando apenas 60% da sua capacidade física, ainda é titular absoluto em qualquer lugar do planeta. Com a visão periférica que ele possui, o Endrick não precisaria lutar tanto pela bola. Ela chegaria limpa, pronta para o gol 3 vezes por partida.
O que o Neymar está fazendo no Santos hoje é prova de que o talento não envelhece, ele amadurece. Ele está voando, está feliz e a seleção precisa dessa energia. Ele merece uma última dança em 2026, ele ainda é o melhor 10 que o Brasil tem. A camisa 10 ainda tem um dono legítimo e o nome dele é Neymar Júnior. Eu sinto falta dessa malandragem técnica, dessa capacidade de resolver o jogo em um palmo de terreno quando o adversário fecha todas as portas. O Hexa só será uma realidade concreta se o Neymar estiver lá para assumir a responsabilidade e guiar esses jovens talentos. O Brasil venceu a Croácia em Orlando e encerrou a preparação com a alma lavada. O primeiro tempo foi um jogo de xadrez, mas o Vini Júnior provou que é o motor dessa nova era, servindo o Danilo para abrir o placar. Mas o divisor de águas foi a entrada do garoto. Ele mudou a temperatura do estádio. Ele provou que a renovação brasileira não é apenas necessária, ela é urgente. Mas a pergunta que fica martelando na cabeça de cada brasileiro é: vamos levar para a Copa apenas os operários e as novas estrelas? Ou vamos levar o arquiteto que projetou o futebol brasileiro nos últimos anos? O Ancelotti vai abrir mão da genialidade em nome de um esquema engessado? A vitória sólida de hoje exorciza os fantasmas de 2022, mas abre uma discussão que vai incendiar os debates até o dia da convocação final. O que você prefere? Um time perfeito que joga por música ou um time letal que tem o melhor 10 do mundo servindo o melhor 9 da nova geração? O mundo parou para assistir ao que aconteceu em Orlando e se você pensa que a discussão terminou no apito final, você está redondamente enganado. A imprensa internacional entrou em colapso com a performance do Brasil e as manchetes que estão circulando agora na Europa e na América do Sul mostram que o medo de enfrentar a amarelinha voltou com força total. Mas será que eles estão vendo algo que nós, aqui dentro, estamos ignorando? O que os gringos estão falando sobre o Endrick e, principalmente, sobre a ausência do Neymar é de cair o queixo. Prepare o seu coração, porque o que a imprensa da Argentina, da Inglaterra e da Espanha está cravando agora vai mexer com a sua cabeça. Começando pelos nossos vizinhos, o Olé, na Argentina, não poupou palavras. O tom era de pura preocupação misturada com uma admiração forçada. O Brasil encontrou um monstro, dizia a manchete digital. Os jornalistas argentinos destacaram que, enquanto o mundo esperava uma transição lenta, o Endrick atropelou o tempo. Para eles, a forma como o garoto sofreu o pênalti e a assistência final foram provas de que o Brasil não tem mais apenas pontas rápidos, mas um finalizador que cheira a sangue. Nas redes sociais, os torcedores argentinos estão em choque. Como eles conseguem brotar um atacante desses a cada 10 anos? Comentou um perfil influente de Buenos Aires, mas o ponto que mais tocou a ferida foi a comparação. Sem Neymar, o Brasil é físico e letal. Com Neymar, o Brasil seria imbatível. Ancelotti está brincando com fogo ao deixar o rei de fora. Você concorda com os hermanos? Eles sentem o alívio de não ver o 10 em campo, mas temem que o Endrick seja o novo pesadelo deles. Já na Inglaterra, o tom do The Guardian e da Sky Sports foi de análise técnica profunda, quase cirúrgica. Os ingleses são obcecados por estatísticas e impacto imediato, e o que eles escreveram sobre o Endrick foi avassalador. Ele não joga como um jovem de 18 anos, ele joga como se tivesse 100 batalhas nas costas, afirmou um dos principais colunistas britânicos. A imprensa inglesa destacou a força física do garoto para ganhar aquela bola no meio-campo antes do terceiro gol, descrevendo-o como um tanque com motor de Ferrari. Para os ingleses, o Endrick já é o melhor camisa 9 do mundo em termos de potencial de decisão. Mas, curiosamente, os torcedores da Premier League, no Twitter e no Reddit, estão em polvorosa por outro motivo. Eles não entendem como um time pode cogitar deixar o Neymar de fora. Neymar no Santos é melhor que 90% dos meias da Europa hoje, escreveu um torcedor do Arsenal que viralizou. A pergunta que eles fazem em Londres é: o Brasil quer ser campeão ou quer ser correto? Eles sabem que o talento individual ganha copas e o Brasil está ignorando o maior deles.
E o que dizer da Espanha? No país onde o Ancelotti é rei e onde o Endrick e o Vini Júnior já são lendas, o jornal Marca e o AS foram agressivos. Eles conhecem o método Ancelotti como ninguém e o recado foi direto ao treinador. Não cometa o erro de ignorar a história. A imprensa espanhola focou na química absurda entre Vini e Endrick, mas ressaltou que falta um cérebro no meio para controlar as partidas grandes. O Brasil venceu a Croácia, mas sofreu para criar no primeiro tempo. Onde estava o homem do último passe? Questionou o editorial do Marca. Os torcedores espanhóis, acostumados com o futebol refinado, foram além. Ver o Endrick sem o Neymar é como ver um solista sem orquestra. Ele vai brilhar, mas não vai atingir a perfeição, comentou um fã madrilenho. Para os espanhóis, o retorno de Neymar ao Santos é a narrativa perfeita de redenção que a seleção precisa para fechar o ciclo do Hexa. Agora, pare e pense por um segundo. Se a Argentina está com medo, se a Inglaterra está impressionada e se a Espanha está dando conselhos táticos, por que o Ancelotti ainda parece hesitar? Será que ele está esperando o momento certo para dar o bote ou está realmente fechando as portas para o maior camisa 10 da nossa geração? O Endrick é o futuro, isso ninguém discute. Ele é a explosão, é o gol, é a cara da nova seleção. Mas o futebol não é feito apenas de pernas rápidas, ele é feito de mentes brilhantes. E quando o jogo contra uma França ou uma Alemanha estiver travado aos 40 minutos do segundo tempo, quem você prefere com a bola no pé para achar o Endrick livre na área? O suado esforço coletivo ou a genialidade pura do Neymar? Essa vitória por 3-1 sobre a Croácia não foi apenas um amistoso de luxo em Orlando, foi um divisor de águas. De um lado, temos a juventude que não teme ninguém, liderada por um fenômeno que parece ter sido forjado em aço. Outro, temos o clamor do mundo por um gênio que ainda tem muito combustível no tanque e que está destruindo no futebol brasileiro. O mundo já deu o veredito. Eles querem o Brasil completo. Eles querem o medo de volta nos olhos dos adversários quando virem Neymar, Vini Júnior e Endrick no mesmo campo. Isso não é apenas futebol, é terrorismo tático contra qualquer defesa do planeta. E você, torcedor que carrega a esperança do Hexa no peito, o que você acha disso tudo? Você concorda com os argentinos que o Brasil sem Neymar perde o seu maior trunfo psicológico? Ou você está com os ingleses, achando que o Endrick sozinho já é o suficiente para carregar esse piano? A renovação é o caminho, mas a história deve ser jogada no lixo? O Ancelotti precisa ouvir a voz das arquibancadas e a voz do mundo. O Endrick já provou que é o dono da área. Agora, falta devolverem a chave do meio-campo para quem sabe o que fazer com ela. Não sai daí sem deixar o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sincera. Neymar tem que ir para a Copa de 2026. Sim ou com certeza? O Endrick já é o melhor 9 que você viu depois do fenômeno. Deixe o seu like se você acredita que o Hexa está mais perto do que nunca e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise explosiva como essa. O debate está pegando fogo e a sua voz é a que mais importa nessa arquibancada digital. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda duvida do Neymar ou que acha que o Endrick é só fase. Vamos mostrar para o mundo que o torcedor brasileiro sabe exatamente o que o time precisa para ser campeão. O Hexa é logo ali e nós vamos chegar juntos.